E temos o novo campeão do Campeonato Brasileiro. Fala, guerreiro, sejam bem-vindos ao canal Guerra Fute 13, seu novo canal de futebol. Nesse vídeo aqui, guerreiro, para falar aí da vitória do Palmeiras em cima do Fluminense, 1-0, né? Esse resultado aí torna o Palmeiras virtualmente campeão do Campeonato Brasileiro. E por que virtualmente, né? Porque na teoria, né, o Palmeiras poderia ser alcançado, mas na prática a realidade é outra. Nós vamos falar sobre a possibilidade aí do Palmeiras ser ultrapassado, que é muito remota, né, 99% de chance disso não acontecer, mas de acordo aí com a minha estatística, Palmeiras é o novo campeão do Campeonato Brasileiro. Parabéns aí aos palmeirenses, né? Palmeirense aí discreto, né? Não quer comemorar isso da hora, mas eu sim, eu falo, né? Palmeiras é o campeão do Campeonato Brasileiro. O Galo fez a parte dele, mas no sábado, né? Venceu ali o São Paulo lá no Morumbi, mas não conseguiu aí evitar que o Palmeiras vencesse e fizesse a sua parte, né? Para o Galo conseguir acompanhar o Palmeiras, ele teria que vencer aí num resultado, né? Numa partida aí por 7-0. O próximo candidato aí a enfrentar o Atlético Mineiro é justamente o Bahia, o time que precisa vencer para não ser rebaixado, né? Nós vamos falar sobre o Bahia ainda. Bahia perdeu novamente, Vasco perdeu, né? E o Santos perdeu. Esses são os três times aí que ainda briga pela última vaga, porque o Cruzeiro, né? Cruzeirão aí da massa acabou escapando aí do rebaixamento. Então vamos compartilhar na tela aí para você entender melhor como é que ficou a situação aí dos clubes, né? Depois dessa penúltima rodada do Brasileirão, 37ª, tá aí na tela para você, né? Corinthians perdeu para o Internacional, isso fez com que alguns times aí ultrapassassem o Corinthians, Corinthians que depois do resultado aí se vê na crise, né? Sem fim. O Mano Menezes aí não consegue fazer o time jogar, o time muito ruim. Só tem um cara lá que é bom, que faz gol mesmo de verdade, e é esse cara que fez o único gol do Corinthians, né? Ángel Romero, ele, né? Fez o gol aí para o Corinthians, sempre ele aí. É um cara que deve ser mantido aí na próxima temporada. O Lucas Veríssimo achou de ser expulso aí nos acréscimos, mas o resultado já tinha sido formado, né? Maurício fez o primeiro do Internacional e o Wanderson fez o segundo aí do Internacional a 66 minutos, Internacional que jogou muito mais, né? 52% de posse de bola contra 48% do Corinthians e três chutes aí do Internacional, decisivo, dois entrou e deu a vitória aí para o Internacional em cima do Corinthians, né? Corinthians que se não reformular para o ano que vem, vai cair, né? No ano que vem. Então nós tivemos aí também no sábado, né? Atlético Mineiro e São Paulo. Eu falei aí, né, desse jogo e foi lá na casa do Atlético, né? São Paulo acabou perdendo aí por 2-1. O primeiro gol aí da partida foi de Hulk e só saiu aos 77 minutos, né? Foi aquele jogo ali da galera mais na defensiva, ninguém querendo perder, mas o Galo aí tá com tudo, né? Perseguindo aí o Palmeiras, mas, como eu mencionei, começou a perseguir muito tarde, Galo. Você começou a correr atrás do Palmeiras aí, do Flamengo e do Botafogo muito tarde aí. E quem chega tarde acaba perdendo o título, né? Por enquanto, o Atlético Mineiro é o vice-líder. Se vencer a última rodada aí contra o Bahia, permanece nessa posição. Mas se perder, tem um cara ali que está atrás dele querendo essa oportunidade, que é o Flamengo, né? Flamengo aí que pode se tornar o vice-campeão, né? Falar de Flamengo vice-campeão, nós temos esse vídeo, né, que aparece aqui em cima no card, falando sobre quem é o maior vice de todos os tempos, né? E aí você vai se surpreender com a resposta, né? Se você acha que é o Vasco ou qualquer outro clube aí, vai ficar impressionado. Então, o São Paulo jogou melhor, mas não levou, né? Teve 52% de posse de bola, mais chutes a gol, e o Galo, os dois únicos, né, chutes que realmente atingiu o gol, foi gol
aquele estilo Filipão, né? Entrega a bola para o adversário jogar e castiga ele aí no contra-ataque ou nas bolas paradas. Isso aconteceu com o São Paulo perdeu, né? 2-1. Já nos jogos desse domingão aí, o Mengão venceu por 2-1 o Cuiabá. Cuiabá que joga bem, né? Quando joga fora de casa, mas dessa vez aí estava apagadinho no Flamengo com sede de levar o brasileiro, né? O Flamengo fez a parte dele, estava vencendo por 2-0. O primeiro gol aí foi do Luiz Araújo, o segundo de Pedro, né? Nos acréscimos ainda do primeiro tempo. Já no segundo tempo aí o Cuiabá descontou de pênalti, né? Com ele, né? O Cleison de pênalti aí diminuiu, nada que mudasse o preço, né, aí do dólar com relação ao Cuiabá. Cuiabá perdeu para o Flamengo, mas Cuiabá não corre risco de rebaixamento. A única coisa ali que pode perder é uma eventual vaga para a Sul-Americana. Nós vamos mostrar aí na tabela depois, né? Então, o Flamengo fez a parte dele, é o terceiro colocado. Quem também jogou aí com o protocolo embaixo do braço foi o Palmeiras, que jogou melhor que o Fluminense. Lembrando que o Fluminense estava com a maioria do time reserva, time misto, né? Tinha ali o John que entrou, o John Kennedy, né? Estava no banco de reserva, depois acabou entrando para ver se mudava esse resultado. Mas você vê aí o Palmeiras amassante, né? Em cima aí do Fluminense. Palmeiras que deu a bola para o Fluminense. O Fluminense gosta da posse de bola, mas o Palmeiras é letal, né? Palmeiras que dessa vez o ataque funcionou melhor, teve 6 chutes que realmente ameaçaram o goleiro Fábio, e um desses chutes aí realmente entrou, né? Mas com esse resultado aí, o Palmeiras se torna virtualmente o campeão do Campeonato Brasileiro, né? Por quê? Porque se torna difícil de acompanhar. Quando nós estiver ali na tabela analisando ela, nós vamos falar sobre isso. Vamos falar de Botafogo, que não conseguiu vencer, né? Botafogo, nas últimas 10 partidas, não venceu nenhuma. Quando não empatou aí, tomou viradas, né? Viradas históricas aí, perdeu de virada para o Grêmio, para o próprio Palmeiras, né? Estava vencendo de 3-0 aí no primeiro tempo, no segundo tempo tomou 4 e acabou ali, para mim, naquele dia, o Botafogo perdeu o título brasileiro, né? Esse empate aí acabou ajudando o Cruzeiro a escapar da zona. Se perdesse, correria risco até a última partida, mas com esse resultado aí, o Cruzeiro escapa da zona de rebaixamento, chega a 46 pontos. Não pode ser acompanhado aí pelo primeiro time que está dentro da zona de rebaixamento, que é o Bahia, que tem aí 41, né? Então, mesmo que o Bahia vença a última rodada, o máximo que pode chegar é 44. Não acompanha aí o Cruzeiro. Então, o Cruzeiro escapou, né? É aquela velha história. Melhor escapar fedendo do que morrer cheiroso, né? Então, foi isso que aconteceu com o Cruzeiro. Próximo jogo, né, a ser mencionado aí, vamos falar sobre ele. É do América Mineiro, né? América Mineiro aí acabou vencendo o Bahia por 3-2 e eu achando aí que seria o jogo mais fácil do Bahia, né? Era o jogo que salvaria o Bahia e colocaria o Vasco na enrascada, mas o América Mineiro decidiu, no coração dele, ajudar o Vasco, né? E acabou metendo aí 3-2 em cima do Bahia. O Bahia até que jogou para vencer, né? Não podemos dizer que o Bahia foi covarde diante do América Mineiro, mas eu acho que o América Mineiro recebeu uma mala branca aí para se esforçar, porque eu nunca tinha visto o América Mineiro jogar do jeito que jogou hoje com o Bahia, né? O Ricardo Silva abriu, né, o placar ali para o Bahia. Na verdade, o Ricardo Silva, ele abriu o placar para o América Mineiro, né? Quem abriu para o Bahia foi o Everaldo, de pênalti, né? Então, ele abriu o placar primeiro. Então, esse resultado aí colocou o Vasco na zona de rebaixamento. Nesse momento, o coração do torcedor vascaíno aí foi a mil. E logo na sequência aí, poucos minutos, né? 3 minutos depois aí, parece aquele jogo lá do Botafogo com o Curitiba, né? Em menos de 3 minutos, Ricardo Silva empatou para o América Mineiro, acabando aí com a graça do
torcedor baiano. Depois, o Renato, né, Marques, ampliou para o América Mineiro e o próprio Renato aí também fez 3-0, né, em cima aí, 3-1 na verdade, né, em cima do Bahia. E depois o Bahia descontou, né, com Adami, Adami, mas não tinha mais tempo aí para conseguir a vitória aí que tirava o Bahia da zona de rebaixamento e levaria aí para a última rodada, né? Lembrando que o Bahia vai pegar um páreo difícil, né? Um time aí que quer vencer o Campeonato Brasileiro ou pelo menos ficar na vice-liderança, né? O que que aconteceu aí nessa partida, né? Então, o Bahia acabou levando para a última rodada aí contra o Galo, né? O Atlético Mineiro, e vai precisar aí bater o Atlético Mineiro que está voando nessa reta final, né? E o Atlético Mineiro precisa vencer ou torcer para o Cruzeiro, né? Vencer o Palmeiras por 3-0 e aí teria que fazer 5 gols aí em cima do Bahia. É um resultado que é mais provável, mas eu acho que não vai rolar não, né? Então vamos falar aí das últimas rodadas aí do Brasileirão. Tivemos Fortaleza e Goiás. Fortaleza venceu o Goiás. Goiás já rebaixado. Fortaleza pega aí uma Sul-Americana, né? Bragantino venceu o Curitiba, né? E entra aí na disputa pelo G4, né? Bragantino aí que quer uma vaguinha no G4 pode tirar o Botafogo aí na próxima rodada, né? Caso o Botafogo perca e o Bragantino vença, o Botafogo aí entra no G4. Lembrando que o Botafogo hoje é o quinto colocado aí da tabela. Que pena aí para o Botafogo, né? Um time que estava liderando. Se tivesse ganhado o Brasileirão, eu ia achar muito bom, porque é um time que desde 1995 não ganha nada de relevante, né? E acaba aí com o sonho de levantar a taça. Não tem mais chance, né? Botafogo caiu aí. Sua chance. Assim como também o Bragantino, só vai brigar por posições aí, lembrando que posições na tabela do Brasileirão representam dinheiro, né? O Grêmio bateu o Vasco 1-0. O Grêmio tinha feito um gol e aí foi anulado, né, pela arbitragem ali, pelo árbitro de vídeo, mas não teve chance aí para o Vasco, né? Se tivesse empatado, teria o mesmo número de pontos do Peixe, né? E aí ficaria mais tranquilo aí para a última rodada, principalmente com relação ao Bahia, né? Poderia só empatar na última rodada que o Bahia, mesmo que vencesse, não conseguiria aí ultrapassar o Vasco, mas com a derrota aí, o Vasco vai com o coração a mil aí para a última rodada. E o Atlético Paranaense pega o Peixe, que também precisa vencer, né? Aliás, pegou o Peixe, o Peixe perdeu, né? Por 3-0 aí tomou uma goleada. Isso representa menos saldo de gols aí para o Peixe. Então, resultado aí que coloca o Peixe numa situação bem difícil aí nessa reta final. Próxima partida, Botafogo e Internacional. Se o Botafogo perder e o Bragantino ganhar, Botafogo perde a posição aí para o Bragantino. Curitiba e Corinthians, jogo que não vale nada, né, para as duas equipes, aí só para o Corinthians ver se entra aí na Sul-Americana, mas é improvável que isso aconteça aí, né? Curitiba vai dar trabalho para o Corinthians. Fluminense e Grêmio também jogo por posições, né? Tanto do Fluminense aí na parte da Sul-Americana, como também para o Grêmio aí na parte da Libertadores, né? E Cruzeiro e Palmeiras, jogo que vale título aí para o Palmeiras. Para mim, Palmeiras já é campeão, mas segundo alguns aí, esse é o jogo do título, né? Palmeiras só precisa do empate aí para ficar sossegado. Não vê ninguém bater aí a sua meta, né? Que é o número de pontos aí. Palmeiras tem 69. Se vencer esse jogo, né, chega aí a 72. Se empatar, chega apenas aí a 70. Palmeiras que está tranquilo com 9 dedos aí na taça, né? Com as duas mãos, só faltando um dedinho aí para encostar na taça. Para mim já é campeão.
Bahia e Atlético Mineiro, esse é o jogo, né? Se o Atlético Mineiro vencer o Bahia por 6-0 e o Cruzeiro, né, acabar aí vencendo o Palmeiras por 3-0, pode ser que role aí um título e aí vai ser de forma incrível, surpreendente, espetacular aí para o Atlético Mineiro, né? Caso isso aconteça. Também o Cuiabá, né, precisa vencer aí o Atlético Paranaense para não ver outros tomar sua posição aí na Sul-Americana. Goiás e América Mineiro, jogo dos rebaixados, não vale nada aí nesse jogo. Ambas as equipes já estão sem renda aí com o rebaixamento. Agora, o jogo que vale muito é Santos e Fortaleza lá na Vila Belmiro. Precisa vencer o Peixe, né? Se não quiser ver aí o Vasco ultrapassá-lo, né? Vasco, se o Peixe e o Vasco, né, vencer, estão livres aí da zona de rebaixamento. Se o Peixe e o Vasco apenas empatar, precisa torcer aí para o Galo meter um golaço aí no Bahia, né? E o jogo que tinha cara de final, mas agora não vai valer muita coisa, é São Paulo e Flamengo, né? Só vai valer posição aí para o segundo lugar, né? Principalmente se o Palmeiras vencer ou empatar. São Paulo e Flamengo lá na casa do São Paulo, né? Se o Flamengo perde, o Atlético Mineiro fica na segunda colocação, caso vença. Se o Flamengo vence e o Atlético perde, aí o Flamengo vira o vice-líder, né? Jogão que vai valer muito aí, Vasco e Bragantino. O Vasco precisa aproveitar essa má fase do Bragantino, né? O Bragantino que não está numa fase boa nessa reta final, assim como teve a ascensão do Atlético Mineiro, Bragantino aí, junto com o Botafogo, teve uma decadênciazinha aí. E o Vasco precisa aproveitar que o jogo é em São Januário e não pode acontecer como aconteceu aí com o Grêmio e com outros clubes, né? Perder dentro da sua casa. Então, essa é a situação do Vasco. Indo para a tabela, Palmeiras, 69 pontos, tem um saldo de 31. Caso o Galo vença, Palmeiras perde, vai ficar com os mesmos tanto aqui, né, de derrota, vitória e tudo mais, e aí o saldo de gols aí do Palmeiras ajuda ele a ser campeão com o saldo de gols. A mesma coisa o Flamengo, né? O Flamengo também tem um número de vitórias menor que o Palmeiras, né? Ó, tá 19 aqui, né? Quem tinha chance aí, né, era o Grêmio de tomar aí essa vaga do Palmeiras, mas acabou desperdiçando, né? Só pode chegar a 68 caso vença, não alcance o Palmeiras, né? O Grêmio tem um número de vitórias maior e tinha um saldo aí até razoável, né? Que é o primeiro critério, é o número de vitórias. Então, poderia tomar tranquilamente o título do Palmeiras caso estivesse aqui, né? No lugar do Galo. Então, essas são as posições de cima. Lembrando que esses 6 primeiros não pode ser alcançado pelo Fluminense, né? O Fluminense vencendo só chega aí a 59. Então, não alcança mais aí os 6 primeiros que irão para a Libertadores. A disputa é entre eles, né? Quem vai para a Libertadores e quem vai passar direto aí para a fase de grupos, né? Lembrando que quem vai direto para a fase de grupos pega a vida mais fácil na teoria, né? Então a gente vê aqui, ó, Goiás, nenhuma vitória, né? E aí no dia que é para o América Mineiro perder, ele vence, né? Venceu o Bahia aí e deixou o Bahia na zona de rebaixamento. É como se ele dissesse assim, não, você vai ficar conosco, né? Aqui nessa derrota. Então os times que disputam aí a zona de rebaixamento é Santos, Vasco e Bahia, né? Se o Bahia vence, o Vasco perde e Santos perde, né? Um desses vai entrar aqui, provavelmente, dependendo da derrota aqui de quem, né? Provavelmente o Vasco, né? O Vasco é o time mais arriscado aí, é o primeiro fora da zona. Então o Vasco tem que torcer para o Bahia perder para o Atlético e para o Santos perder para o Fortaleza, né? Então, caso o Santos perca para o Fortaleza, aí o Vasco escapa, né? Mas caso o Vasco perca, né, e o Bahia vence e o Santos vence, então o Vasco vai ter o seu quinto rebaixamento aí, né? Essa é a situação perigosa aí para Bahia, Vasco e Santos.
Cruzeiro já escapou, como mencionado, chegou aos 46 pontos, né? Então, esse foi o nosso resumão, resumo bem grande, né? 20 e poucos minutos aí de vídeo, porque há muito assunto, muita coisa aí, 2 finais de semana de futebol e muita emoção. E, ó, parabéns, Palmeiras, aí, para mim, pelo título, né? Título é do Palmeiras e o Boi no Lambo, né? Por esse vídeo é isso, guerreiro. Não se esqueça, deixe um comentário, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, né? E compartilhe esse vídeo aí com seus colegas aí para a zoação, né? Se você é palmeirense, compartilhe o vídeo, né? Se você é flamenguista aí e o seu time, né, chegou na colocação boa aí, Galo, né? E tudo mais, não se esqueça aí, deixe seu like, ative o sininho, né? Por esse vídeo é isso. Um abraço, valeu e fui.